Fala pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos desta sexta-feira, 15 de julho de 2022. Mas primeiro vamos conferir a lista de quarta-feira. E na lista estava o Lei Goiás contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo. No início do segundo tempo fez 2-0 e aos 65, em cobrança de pênalti, marcou o terceiro gol e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Também estava na lista o Lei Fortaleza contra o Ceará e bateu. A equipe do Ceará abriu o placar no segundo tempo, venceu a partida por 1-0, mas quem se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil foi o Fortaleza, que havia vencido a primeira partida por 2-0. Também estava na lista o over mais de 2 gols no jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro. Quem fez essa entrada teve a aposta devolvida. Como eu havia comentado, se o Atlético Mineiro entrasse com a formação defensiva para jogar com a vantagem que tinha conseguido no primeiro jogo e acabar sendo eliminado, e não foi diferente. Nos acréscimos do primeiro tempo, o Flamengo fez 1-0, um gol bem discutível, já que na roubada de bola no meio de campo, o jogador do Flamengo acertou a mão no rosto do jogador do Atlético Mineiro, e a gente tem visto aí a arbitragem dando falta e até cartão amarelo nesse tipo de lance. Aos 64 minutos, o Flamengo fez 2-0 e aos 78, o Atlético Mineiro teve um jogador expulso e com esse placar de 2-0, o Flamengo garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. E no Clássico Paulista, o Santos venceu o Corinthians por 1-0, mas quem se classificou foi o Corinthians, que havia vencido a primeira partida por 4-0. O que ficou marcado nesse jogo foi a invasão da torcida do Santos no campo no final do jogo e a agressão sofrida pelo goleiro Cássio do Corinthians por um torcedor do Santos. Então a lista de quarta-feira pode ser classificada aí como uma lista boa, 2 acertos e uma entrada devolvida. Não deu green, mas também não deu red. Vamos agora para os jogos desta sexta-feira. E nesta sexta-feira inicia a temporada 22-23 de alguns campeonatos nacionais na Europa. Campeonato russo não vai estar na Betfair, também não deve estar na maioria das casas de apostas. Campeonato argentino, eu tenho assistido a alguns jogos, mas eu vou deixar fora da lista. Campeonato croata também, temporada 22-23, primeira rodada. Dinamo Zagreb contra o Lokomotiva, eu vou ficar fora também. É apenas a primeira rodada, não tenho o hábito de trabalhar nesse campeonato. Campeonato mexicano já vai para a terceira rodada, mas eu também vou ficar fora. Não tenho muito conhecimento, não tenho acompanhado esse campeonato. E tem também o início da Bundesliga 2, Kaiserslautern contra o Hannover. As duas equipes com odds bem equilibradas. No mercado de gols, o over 2,5 com uma odd de 2. Os últimos jogos entre eles: vitória do Hannover por 1-0, vitória do Hannover por 4-0 e vitória do Hannover por 2-1. E aqui, como é a primeira rodada, eu vou ficar fora também. Eu gosto de assistir pelo menos umas 4 ou 5 rodadas para ter mais conhecimento sobre as equipes. Os últimos amistosos aí, o Kaiserslautern venceu por 9-0, perdeu por 4-3 e venceu por 3-0. A equipe do Hannover fez 4 amistosos, venceu os 4, 3-0, 3-1, 5-2 e 3-0. Mas aqui precisa de mais conhecimento para dar alguma sugestão. Quem gosta de trabalhar no mercado de gols, vale a pena acompanhar, porque é um campeonato que historicamente costuma sair muitos gols. Eu particularmente não costumo acompanhar a Bundesliga 2, mas se você ganha dinheiro, não tem nada de errado, tá tudo certo. O importante é você focar no seu método e na sua gestão de banca. E vamos para o Campeonato Brasileiro da Série B. Criciúma contra a Ponte Preta. A equipe do Criciúma na 7ª colocação nos últimos 5 jogos. São 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe da Ponte Preta na 16ª colocação nos últimos 5 jogos tem 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Jogando em casa, a equipe do Criciúma ocupa a 9ª colocação. Em 9 jogos, venceu 4, empatou 2 e perdeu 3. Jogando fora de casa, a Ponte Preta ocupa a 11ª colocação. Em 9 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 5. Os últimos jogos entre eles: empate por 1-1, empate por 0-0 e empate por 1-1. A equipe do Criciúma vem de um 0-0 fora de casa pelo Campeonato Catarinense da Série B.
Já são 3 jogos sem vencer, com 2 derrotas e um empate. A race do Criciúma nos últimos jogos são 3 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. Jogando em casa, nos últimos 5 jogos, o Criciúma perdeu 3 e venceu 2. E a Ponte Preta vem de vitória, venceu fora de casa o CSA por 1-0. A race da Ponte Preta nos últimos 10 jogos são 4 derrotas, 4 empates e 2 vitórias. Jogando fora de casa, nos últimos 6 jogos, a Ponte Preta perdeu 3, venceu 2 e empatou 1. Perdeu para o Bahia, perdeu para o Sport e perdeu para o Cruzeiro. Aqui tem tudo para ser um jogo bem complicado. A Ponte Preta não vem fazendo um bom campeonato. O Criciúma não tem conseguido bons resultados, principalmente em casa nos últimos jogos. Mas nesse momento a equipe do Criciúma está com uma odd de 2. Eu vou colocar o Criciúma em lei. Dando sequência, Vila Nova contra o CSA. A equipe do Vila Nova na 20ª colocação nos últimos 5 jogos são 2 derrotas e 3 empates. E a equipe do CSA na 19ª colocação nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 derrotas. Uma race bem semelhante. Jogando em casa, a equipe do Vila Nova ocupa a 19ª colocação. Em 9 jogos venceu 1, empatou 7 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe do CSA ocupa a 18ª colocação. Em 9 jogos, são 5 empates e 4 derrotas. Marcou apenas 2 gols fora de casa a equipe do CSA. Os últimos jogos entre eles, empate por 1-1, vitória do Vila Nova por 1-0 e vitória do Vila Nova por 2-1. A equipe do Vila Nova vem de um empate em casa contra o Bahia por 1-1. Nos últimos 10 jogos não tem nenhuma vitória, são 4 derrotas e 6 empates. Os últimos jogos em casa são 5 empates e 1 derrota. E a equipe do CSA vem de derrota, perdeu em casa para a Ponte Preta por 1-0. Nos últimos 10 jogos tem 1 vitória, 3 derrotas e 6 empates. Os últimos jogos do CSA fora de casa são 2 derrotas e 4 empates. Aqui eu não tenho condição nenhuma de dar uma sugestão pré-live e por isso eu vou deixar fora da lista. Esse jogo vai ser uma briga de foice no escuro. Se eu já achava que Criciúma e Ponte Preta ia ser um jogo complicado, esse daqui vai ser difícil encontrar alguma oportunidade no ao vivo com leitura de jogo. Então a lista de sexta-feira ficou aí apenas com Lei Criciúma, mas precisa ter um pouco mais de cuidado antes de fazer essa entrada, porque a Série B do Campeonato Brasileiro é muito complicada e cheia de surpresas. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.